para a nossa conversa de hoje, temos em mãos um material fascinante sobre uma das figuras mais complexas e influentes da música do século XX, John Lennon. Sem dúvida. A nossa missão aqui é mergulhar fundo na jornada dele, sabe? Começando com aquele jovem em Liverpool, passando pelo furacão que foi a Beatlemania, até chegar no artista solo, no ativista, no ícone. E o que é cativante na história do Lennon é que a carreira dele é quase um espelho das mudanças culturais da época. Exato. Ele absorvia, ele reagia e muitas vezes ele acabava mudando o espírito do tempo. A arte dele era um reflexo direto de tudo, das inseguranças, dos amores, das crenças. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo. Liverpool, meio dos anos 50. Isso. Uma cidade portuária, ainda se recuperando da guerra. E nesse cenário, um adolescente, John Lennon, é pego por uma febre musical que vinha dos Estados Unidos, o skiffle. O skiffle foi a porta de entrada para quase toda aquela geração de músicos britânicos. Era uma espécie de folk americano com uma pegada de rock, mas a grande sacada era que você podia usar instrumentos improvisados. Era a música do faça você mesmo. Isso deu a milhares de jovens a sensação de que, olha, não precisava ser um virtuoso para ter uma banda. E foi o que o Lennon fez. Exatamente. Em 1956, ele forma a primeira banda dele, The Quarrymen. E aí que acontece um dos encontros mais importantes da história da música. Em 57, ele conhece Paul McCartney. As fontes são unânimes. Dizem que a química foi instantânea, mas o que fez da parceria Lennon-McCartney algo tão poderoso? Olha, era uma combinação perfeita de opostos que se completavam. McCartney tinha um talento melódico natural, um otimismo. Sabe, ele entendia o que fazia uma canção ser um sucesso. E o Lennon? O Lennon trazia a introspecção, a angústia, uma acidez nas letras. Paul olhava para fora, John olhava para dentro. Essa tensão criativa, essa mistura de luz e sombra foi o motor dos Beatles. Um completava a ideia do outro. E desafiava o outro a ser melhor. Sempre. É incrível pensar que, nesse comecinho, a família não botava fé nenhuma. Tem a famosa frase da tia dele, a Mimi, que o criou, né? Ah, sim. Ela teria dito algo como: o violão não faz mal, John, mas você nunca vai ganhar a vida com isso. Uma ironia espetacular. E que define a carreira dele, né? Lennon passou a vida provando que as figuras de autoridade estavam erradas. A começar pela tia. E quando os Beatles explodem, a Beatlemania toma o mundo, eles viram o maior fenômeno comercial que a música já viu. Mas é aí que as coisas começam a ficar mais complexas para o Lennon. Exatamente, porque no meio daquela loucura toda, em 1965, eles lançam Help. Uma música super pra cima, um sucesso. No papel, sim. Mas o próprio Lennon, anos depois, confessou que a letra era um pedido de socorro. Literal. E isso é fascinante. Como ele conseguiu colocar tanta angústia pessoal numa música que fez o mundo inteiro dançar? O público na época percebeu isso. Acho que não. Pelo menos não de forma consciente. E aí é que tá a genialidade da máquina dos Beatles naquela fase. A melodia contagiante do McCartney praticamente disfarçava o grito do Lennon. É como colocar um sorriso numa confissão. Exato, só em retrospecto, sabendo que ele passava a pressão da fama, o casamento infeliz, a gente percebe, ele não estava atuando, ele estava se confessando no microfone. E depois de conquistar o mundo, eles fazem algo que nenhuma banda no auge faria. Em 1966, eles param de fazer turnês. Isso muda tudo. Muda absolutamente tudo. O fim das turnês marca a transição dos Beatles de um grupo de entretenimento para, artistas de estúdio. O estúdio vira um laboratório. E para ele pessoalmente? Foi um período de crise e reinvenção, mas que ao mesmo tempo abriu as comportas da criatividade dele. E o resultado mais direto dessa fase é Strawberry Fields Forever. O próprio Lennon considerava o melhor trabalho dele com os Beatles. O que tornou essa música tão revolucionária? Olha, Strawberry Fields quebrou todas as regras. A música pop até então tinha uma fórmula, né? Verso, refrão, verso, refrão. Certo. Essa música é uma colagem sonora, ela muda de tempo no meio, usa instrumentos que ninguém usava no pop, como o mellotron. E o mais genial, o produtor, George Martin, fundiu duas versões diferentes, em velocidades e tons distintos,
para criar a versão final. Era um mergulho na mente do Lennon. Ninguém estava fazendo algo parecido. Ninguém, nem de perto. E nesse mesmo período de revolução artística, uma nova pessoa entra na vida dele e muda tudo. Yoko Ono. O grande catalisador. A narrativa popular sempre a coloca como a vilã que separou a banda. Com certeza. A presença constante da Yoko no estúdio a partir de 68 quebrou um código sagrado da banda, sim. Mas culpar só ela é a versão mais simples e talvez preguiçosa da história. A banda já estava se fragmentando. Exato. George Harrison estava florescendo como compositor e se sentia sufocado. Paul estava assumindo uma liderança que irritava os outros. Tinha a bagunça financeira da Apple Corps. Yoko não começou um incêndio, mas a presença dela certamente jogou gasolina nas chamas. E o fim foi confuso. Lennon se sentiu traído quando McCartney anunciou a saída dele em 1970 para promover o primeiro disco solo. Muito traído. Ele já tinha comunicado internamente que estava de saída meses antes, mas eles tinham um acordo de manter silêncio. A atitude do Paul foi vista por ele como uma manobra de marketing. Entendi. E essa mágoa vai aparecer depois. E como? O que nos leva à carreira solo. Após os Beatles, ele parece fazer questão de destruir a imagem do Beatle fofinho. Em 1970, ele e Yoko fazem a terapia primal. Um tratamento bem radical para a época, focado em liberar traumas de infância através do grito. E essa experiência vai direto para o primeiro álbum solo oficial dele, o John Lennon Plastic Ono Band. É um disco de uma honestidade brutal. Brutal. Se os Beatles colocavam um verniz pop na dor do Lennon, aqui ele a esfrega na cara do ouvinte. É um álbum cru, esparso. Em Mother, ele literalmente grita pela mãe que o abandonou. Em Working Class Hero, ele ataca o sistema de classes, a escola, a religião. Ele estava dinamitando o próprio mito. Totalmente. Foi um ato de coragem artística, mas um risco comercial enorme. Mas aí vem a grande virada. Apenas um ano depois da crueza do Plastic Ono Band, ele lança Imagine. Ele sai de um som quase claustrofóbico para uma mensagem universal de paz. Como a gente entende essa mudança tão rápida? Bem, essa é uma das dualidades mais fascinantes do Lennon. Depois daquele mergulho tão pessoal, que foi um sucesso comercial modesto, Imagine parece ser o Lennon entendendo que, para mudar o mundo, ele precisava de um hino, não de uma sessão de terapia musicada. Uma mensagem mais universal. Exato. Ele percebeu que precisava, como se diz, adoçar a pílula para que a mensagem dele fosse ouvida em escala global. Imagine é essa pílula, uma canção de uma simplicidade genial que virou o maior hino pacifista do século. Só que o mesmo álbum que tem esse hino à fraternidade também tem uma das canções mais venenosas já escritas, How Do You Sleep? Um ataque direto e impiedoso a Paul McCartney. O que mostra o homem por inteiro. Exatamente. No mesmo disco, ele era o sonhador utópico e o amigo ressentido. Ele não escondia as contradições, sabe? Ele continha multidões e fazia questão de mostrar todas elas. E essa persona de ativista se intensifica muito quando ele e Yoko se mudam para Nova York em 71. Eles mergulham de cabeça na contracultura, nos movimentos anti-guerra, músicas como Give Peace a Chance, Happy Xmas, War is Over, viram slogans. E a coisa fica tão séria que o governo americano decide que ele é uma ameaça. Uma ameaça real. As fontes mostram que o governo de Richard Nixon abriu um processo de 4 anos para tentar deportá-lo. O FBI o vigiava, grampeava os telefones. E por quê? Qual era o medo? Eles temiam que o Lennon pudesse usar a influência dele com os jovens para mobilizar o voto contra o Nixon, especialmente porque era o primeiro ano em que jovens de 18 anos podiam votar. Impressionante o poder que ele tinha. Um poder que ia muito além da música, era uma força política. E no meio dessa turbulência toda, a vida pessoal dele continuava um caos. Chegamos ao período que ele mesmo chamou de Lost Weekend, o fim de semana perdido. Que na verdade durou 18 meses. Exato. Uma separação da Yoko, onde ele foi viver com a assistente deles, a May Pang. Sim, uma das curiosidades mais estranhas das fontes é que foi a própria Yoko quem orquestrou tudo.
Ela disse para May Pang, ele gosta muito de você, e a encorajou a ficar com o Lennon, acreditando que ele voltaria para ela. E voltou. E voltou. Mas esse período, embora caótico, foi muito produtivo. Foi nesse período que ele conseguiu o único single número 1 nos Estados Unidos em vida, certo? Exatamente. Whatever Gets You Through the Night, com a participação do Elton John, e foi um momento importante de reconexão com o primeiro filho, o Julian, com quem ele tinha uma relação muito distante. E então ele se reconcilia com a Yoko. Em 1975 nasce o segundo filho dele, o Sean, e aí ele toma uma decisão que chocou o mundo da música, some. Desaparece completamente por 5 anos. Numa época em que a fama exige exposição constante, ele se retira para ser um dono de casa, como ele mesmo dizia. As fontes o descrevem assando pão, cuidando do bebê. Foi um ato radical para um astro do rock masculino nos anos 70. Era uma tentativa consciente de dar ao Sean a presença paterna que ele nunca teve e que sentiu que não deu ao Julian. E quando ele finalmente decide voltar, em 1980, é com o álbum Double Fantasy. Uma colaboração com a Yoko. O disco é basicamente um diálogo musical sobre o casamento, a família. O primeiro single era super simbólico, Just Like Starting Over. Recomeçando. Era um álbum otimista, de um homem de 40 anos que parecia ter finalmente encontrado a paz. Então, a tragédia. 3 semanas depois do lançamento, ele é assassinado. O impacto foi imediato. O álbum e o single, que estavam com desempenho modesto, dispararam para o topo das paradas. A morte transformou o que era um álbum de retorno no seu testamento final. E solidificou um legado que já era imenso. Em números, ele emplacou 25 canções no primeiro lugar da Billboard, seja como intérprete ou compositor. Mas o legado vai muito além disso, né? Com certeza. A música dele continua a ressoar. Em 99, uma pesquisa da BBC elegeu a letra de Imagine como a favorita de todo o Reino Unido. Tem memoriais pelo planeta todo. Ele transcendeu a música. Ao revisitar toda essa jornada, fica a imagem de uma vida de metamorfoses constantes, né? Do ídolo pop ao artista de vanguarda. Do ativista radical ao pai de família recluso. Uma busca incessante por autenticidade. E isso nos leva a uma questão interessante sobre como a gente deve lembrar dele. Numa das últimas canções, Borrowed Time, ele canta: "Quanto mais velho fico, quanto mais vejo, menos tenho certeza de qualquer coisa." Interessante. Para uma figura que em um mundo tantas vezes recorreu em busca de respostas, de hinos, talvez a mensagem final dele seja justamente sobre a beleza de não ter todas as respostas. Talvez o legado seja que a busca é mais importante do que a certeza. Algo para se pensar. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, roteirizado e produzido pela equipe do canal, de forma totalmente original, com base em fontes confiáveis e registros históricos. Nosso compromisso é preservar a memória e compartilhar as trajetórias e obras das personalidades que marcaram a cultura brasileira e mundial. Se você gostou, curta e inscreva-se e também compartilhe. Confira as formas de apoiar nosso trabalho na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.